Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Minutos para Deus e é um prazer te receber aqui nesse programa. Ficamos aí um tempinho fora, mais ou menos um mês, mas estamos voltando e hoje estou recebendo aqui o querido Rodolfo Abrantes. Beleza, Rodolfo? Tudo bom? Beleza, Diego. Obrigadão por estar aqui com a gente, cara. E hoje nós queremos trazer um assunto bem bacana. Vamos falar sobre o medo. Quer ficar ligado nesse assunto? Então, roda a vinheta. É isso aí, então vamos falar sobre medo hoje. Tem muita gente sofrendo, até antecipadamente, né, com medo de encarar novas situações. E o medo é algo natural, né? O medo ele é benéfico, eu acho que às vezes. Às vezes protege. O medo é que te evita de fazer coisas meio malucas, né? Você não vai chegar na beira de um prédio e pular, porque o medo te impede de fazer isso. Mas por outro lado, o medo exagerado também te impede de conquistar coisas novas, né? Porque você fica com aquele medo, será que vai, será que não vai? Ou aquele medo exagerado porque alguma vez isso não deu certo e agora você está com medo de tentar de novo, né? A questão do medo ela é muito complexa, né, Rodolfo? A diferença é o temor e o medo, né? Eu me lembro que eu tive uma experiência bem simples e prática. Há mais ou menos 6 anos atrás eu estava no Havaí e eu gosto de pegar onda. Eu fui na temporada de ondas grandes lá e realmente eu vi ondas que eu nunca tinha visto na minha vida. E teve um dia que eu estava numa praia muito famosa lá chamada Pipeline e o mar estava gigantesco. E eu me lembro que só de olhar para o mar, eu já tinha colocado na minha cabeça, isso não é para mim, eu não tenho esse nível, eu precisaria passar muitas etapas para poder conseguir encarar um mar como esse. Mas eu estava decidido a assistir o surf. E eu me lembro que eu estava sentindo medo dentro de mim. E teve um momento que assim, eu diante daquela grandeza da natureza ali, eu comecei a pensar no Senhor e ao mesmo tempo veio uma pergunta dentro de mim, por que você está com medo? Se você não está exposto ao que esse mar pode fazer para você. Você está em segurança, cara. Você está na areia. Então eu percebi que isso era temor. Que o temor ele me protege de me colocar numa situação onde sem o preparo eu realmente estaria numa roubada. O medo ele seria totalmente compreensível se eu tivesse entrado sem preparo e uma vez lá dentro eu tivesse que me virar para sobreviver. Então assim, eu entendi que o temor ele muitas vezes nos protege, né? Ele é muita gente acha que é a mesma coisa, mas o temor ele nos protege. O temor você acha que ele é o pré, antes do medo fulminante? Não tem como definir, cravar, é isso ou aquilo, né? Mas eu sei que essa experiência, ela me falou de um medo saudável, que me protegia de um medo real diante de um perigo que estava me envolvendo, né? Que poderia me envolver. Mas é interessante o que você falou, porque quando nós olhamos assim, você é um cara que surfa, né? Você é uma pessoa que surfa e tem muitas pessoas que elas têm umas habilidades já estão praticando aquilo há algum tempo. Vamos trazer no contexto aqui um pouco de vida pessoal. Uma pessoa que já viveu um relacionamento, uma pessoa que já teve uma experiência de um emprego, de alguma coisa, e aí acontece alguma coisa, esse relacionamento se finda, ou ele perde esse emprego, e aí ela acha que não vai conseguir fazer aquilo de novo. Parece que tudo aquilo que ela viveu de experiência já não serve mais, né? Então, é a mesma coisa que você está falando, né? Você tem uma experiência de surf, né? Vamos dizer assim. Aí chega lá, parece que esse medo te trava de lembrar de tudo aquilo que você já praticou para se preparar para esse momento, né? E o medo te trava. Então tem pessoas hoje deixando de viver o novo porque eles estão presos no medo de algo que aconteceu no passado, né? Como trazendo assim esse contexto mais humano. Assim, a gente precisa saber que más experiências também são testemunhos, né? Você teve uma experiência às vezes que não foi legal, que foi traumática, que te frustrou. Aquilo é um testemunho que você tem a respeito de determinada situação. É por isso que a Bíblia nos encoraja a trazer à memória aquilo que dá esperança. Tipo, não é porque você teve uma experiência traumática, uma experiência frustrante, que toda vez vai ser a mesma coisa. Eu acho que assim, uma vez eu ouvi algo de um pregador que eu achei muito interessante. A diferença entre o teimoso e o persistente. O teimoso, ele sempre tenta a mesma coisa do mesmo jeito e ele tem o mesmo resultado. O persistente, ele vai tentar a mesma coisa de formas diferentes, até que ele consiga encontrar um resultado diferente. É um sucesso. Exatamente. Então eu creio que quando você traz à memória aquilo que te dá esperança, ninguém tem uma vida só de experiências ruins. Em algum lugar existe dentro de você uma experiência muito boa que profetiza a respeito de uma situação que pode vir a acontecer. Como Davi, por exemplo, diante do gigante Golias, ele tinha testemunhos a respeito de um urso, a respeito de um leão com quem ele lutou, e ele falou, o mesmo Deus que me livrou do urso e do leão vai me livrar desse gigante. Eram situações completamente diferentes,
mas ele percebia que o princípio era o mesmo, de em Deus enfrentar situações que pareciam impossíveis. Impossíveis, é verdade. E você que está nos assistindo, talvez você esteja passando neste momento por uma situação onde você está com medo de encarar algo que está para chegar na sua vida, um desconhecido, né? Porque o desconhecido ele vai chegar na sua vida, você não tem como prever o que vai acontecer amanhã, ele vai chegar. E quando a gente olha a palavra de Deus, a gente vê a palavra não temas aparecendo 365 vezes e parece que até é algo que foi preparado, né? Querendo dizer assim, ó, todos os dias eu vou estar contigo, todos os dias realmente ele está conosco, dizendo... Se é plano meu, você não precisa ter medo do que vai vir, você não precisa ter medo do que vai acontecer, você precisa simplesmente confiar que esse Deus, como Davi confiou, né, quando ele esteve na frente do urso, quando ele esteve na frente do leão, ele confiou no Deus, ele confiou também no mesmo Deus na frente de Golias. Então Deus está dizendo para você, cara, não temas, eu vou estar com você. Se você está debaixo do meu plano, se você está debaixo da minha vontade, não vai ser isso aí que vai te parar. Você não pode deixar o medo te travar. Tem gente deixando de viver o futuro com medo do passado. É interessante que quando Deus ele aplica ele fala para inúmeras pessoas esse não tema, é diante de uma situação onde Deus se manifesta e ele dá a essa pessoa uma visão de futuro tão maior, tão mais excelente, tão mais relevante do que aquilo que a pessoa está vivendo no momento, que o não temas ele é um remédio contra a falta de fé. Na real, o contrário de medo não é coragem, o contrário de medo é fé. Porque com fé você vence o medo. Né? Quando, por exemplo, Moisés tem um encontro com Deus, Deus mostra para Moisés o que ele ia fazer através dele. E Moisés revela o medo que ele tinha, dizendo, eu não sei falar, o povo não vai acreditar no que eu vou dizer. E Deus vem então curando esse medo através de demonstrações de poder que geraram fé dentro do coração dele ao ponto dele encarar esse desafio. Gideão a mesma coisa, Abraão a mesma coisa, até Ananias no livro de Atos, quando Deus aparece para ele dizendo, olha, vai na rua chamada direita, entra na casa de Judas, procura por um homem chamado Saulo, apelidado de Tarso, ele está orando, nessa oração ele teve uma visão, ele viu um homem chamado Ananias que entrava e orava por ele, e Ananias fala, Senhor, eu ouvi falar de muitos a respeito desse homem, dos males que ele tem feito. Ou seja, ele revela um receio, tipo assim, tem certeza, Deus, que é isso mesmo? E Deus fala, vai, porque esse é para mim, um vaso valoroso. Então assim, Deus ele vai gerar fé dentro de você, para que você dê lugar, tire o medo de cena e coloque a fé dentro de você a fim de você encarar o desafio que Deus tem. Realmente o que Ele tem para nós é muito maior do que a gente possa ver com os nossos próprios olhos. A obra dele na nossa vida é realmente impossível dentro das nossas capacidades humanas sem Ele de realizar. Então Ele vai precisar gerar essa fé dentro da gente. E eu creio que quando Deus ele fala não temas, Ele não está simplesmente te dando um conselho. Ele está dando um decreto, ele está expulsando o medo de dentro de você. E é muito lindo, porque quando Deus ele fala para você, não temas, ele está tirando esse medo dentro de você. E ele está colocando fé, ele está dizendo, eu estou contigo. É como ele disse para Josué, tipo assim, não temas, ser forte, corajoso, medita nessa lei de dia e de noite. Ou seja, ele substitui uma realidade que é só o que você conseguir enxergar e te mostra a visão que ele tem a respeito de ele usando você, e isso te leva para muito além. Olha só que interessante, então não é coragem, meu, é que ter fé. Você tem que ter fé para poder encarar o desafio, para encarar aquilo que tem te amedrontado. A palavra de Deus diz, né, lá, o salmista canta lá pra gente, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Não temereis, porque eu sei que a tua vara e o teu cajado estão comigo. Ou seja, eu não vou temer esse desafio, eu não vou temer essa situação, porque eu sei que o Senhor está comigo. Ou seja, eu tenho fé de que Ele está comigo, e baseado na minha fé, não pode existir medo, né? Exatamente. É só isso. Se você gostou desse vídeo, você compartilha. Eu sei que pessoas estão passando por momentos agora de medo extremos, mas eu sei que a palavra de Deus pode alcançar e mudar a vida deles. Quero agradecer muito aqui meu parceiro Rodolfo. Rodolfo, muito obrigado mesmo pela sua presença. Fique ligado que em breve estamos com vídeos novos aí. Abraço. Valeu.